Lembrando que você pode participar aqui conosco com a hashtag, que é o próprio nome do quadro, Correspondente Médico, para poder mandar as suas dúvidas ao doutor Fernando, em cima, inclusive, dos assuntos que nós vamos trazendo aqui aos poucos, até porque falar de saúde é bom demais e importante demais. Muito bem, eu começo aqui então com o nosso primeiro tema. A gente sempre fala a respeito da Covid-19, das consequências que a Covid pode ter no nosso corpo. Aí a pergunta que eu lhe faço é, essas consequências, elas podem de alguma maneira afetar o nosso sistema nervoso também? Porque existe aquela dúvida, né? Quem pegou a Covid depois está 100% curado, pode ter algum efeito colateral, algo que pode refletir no sistema nervoso da pessoa? Pô, Elisa, a gente sabe que o coronavírus, esse novo coronavírus, é uma doença nova, é uma doença que está trazendo muitas descobertas e pesquisas dentro da ciência. Mas existe sim uma relação do vírus com o sistema nervoso central. E assim, existem publicações que inclusive estão provocando discussões importantes dentro da academia no intuito de se classificar essas alterações dentro do cérebro das pessoas. Então, assim, preocupação com o acometimento imediato do sistema nervoso, assim como sequelas que pessoas que passaram por um quadro grave do coronavírus possam vir a apresentar. E algumas sequelas, alguns exemplos, o senhor já tem acesso a algumas pesquisas do que pode vir aí mais para frente para quem pegar o novo coronavírus? Sim, casos graves relacionados ao coronavírus, existem relatos de acidente vascular cerebral por entupimento de vasos. A gente vai explicar no decorrer aqui da nossa conversa o passo a passo e as fases possíveis. Mas entupimento de vasos levando a acidente vascular cerebral, basicamente a isquemia cerebral, assim como alterações cognitivas, com alteração de memória, alteração de atenção e até mesmo do comportamento. Deixa eu trazer aqui umas informações para a gente poder acrescentar na nossa conversa. O jornal Alzheimer's Disease, uma publicação científica dos Países Baixos, trouxe um artigo com uma revisão bem abrangente aí do efeito da Covid-19 sobre o sistema nervoso. Então, vamos observar algumas imagens. A publicação classifica os danos cerebrais causados pela Covid em 3 estágios. Vamos acompanhando eles juntos, então, doutor. Na primeira fase, os danos do vírus se limitam às células epiteliais do nariz e da boca, que já eu vou lhe perguntar quais são essas células epiteliais. Os principais sintomas incluem perda transitória do olfato e também do paladar. Antes de entrar na segunda fase, eu já peço a gentileza, doutor, da gente explicar então o que é essa primeira fase com os danos que se limitam às células epiteliais do nariz e da boca. Elisa, muitas pessoas que tiveram coronavírus referem, além da tosse, da febre, do desconforto no corpo, a perda da sensação do olfato, do cheiro e também do paladar. Então, esse seria o estágio inicial, até mesmo que foi sugerido como nível 1 ou estágio 1 de acometimento do sistema nervoso central pelo coronavírus. Nessa situação, a gente sabe que na base do crânio a gente tem o primeiro nervo, que é o nervo olfativo. E na região epitelial, que é aquela camada que envolve a entrada desse nervo dentro da base do crânio, as células inflamam pela presença do próprio coronavírus. E como está ilustrado aqui, o que ocorre? A entrada da informação olfativa deixa de acontecer. E com isso a pessoa perde o cheiro e refere o que nós chamamos na neurologia de anosmia. Além disso, existe também toda a mucosa da própria língua que pode ser acometida. E lembrando também que o paladar é uma combinação, né, do gosto e também do próprio olfato. E a pessoa deixa de sentir também o gosto, o sabor do alimento, chamado ageusia. Então, isso já reflete um nível inicial que a gente ainda não consegue dizer se vai ser definitivo ou não. Eu tenho muitos pacientes que já tiveram coronavírus e referem que voltaram a ter olfato normal e outras pessoas persistem ainda com a dificuldade de sentir o cheiro, o paladar e o gosto dos alimentos. Então, isso reflete o estágio inicial, na ponta e na porta de entrada do sistema nervoso em relação a essa sensação. Mas esse sintoma não quer dizer que todas as pessoas que tiveram ou que terão o novo coronavírus vão ter, ou seja, cada pessoa, a doença se manifesta de maneira diferente. Sim, de maneira diferente, mas cerca de 60% a 70% das pessoas referem a algum grau de anosmia, que é essa perda do olfato. Vamos então adiante aqui ainda em cima dessa publicação científica que nós estamos lhe trazendo as informações. Na segunda fase,
Em relação aos danos cerebrais, nós teremos aqui, pronto, temos a imagem. O vírus desencadeia uma onda de inflamação. Isso se chama tempestade de citocinas. O senhor vai aqui me corrigindo qualquer coisa. Estou me dedicando aqui nas palavras que estou aprendendo com o doutor Fernando Gomes. O vírus desencadeia uma onda de inflamação que se chama tempestade de citocinas, que começa nos pulmões e viaja nos vasos sanguíneos por todos os órgãos do corpo. E essa tempestade de citocinas leva à formação de coágulos de sangue que causam pequenos ou grandes derrames no cérebro. Essas são as informações dessa publicação científica. Agora vamos com a tradução. Sim, Elisa. A proposta dessa classificação é justamente uma escalada de gravidade. Então, no primeiro nível, como a gente falou, a perda do olfato e do gosto. Ok, até aí, até pode deixar uma sequela definitiva ou não. Essa segunda fase já é uma fase mais grave, no qual você tem uma inflamação do pulmão e um processo inflamatório sistêmico em todo o corpo. E quando isso acontece, a liberação de substâncias inflamatórias, as citocinas, ficam muito mais evidentes e pronunciadas, o que inclusive interfere no processo de coagulação, tanto por lesão do endotélio, que é a parte interna dos vasos, como por, de fato, alteração no processo químico relacionado com a formação ou não de trombos e coágulos. Quando acontece a formação de trombos, você pode imaginar, o sangue ele passa por dentro dos vasos e deve ser fluido. Ele não deve ter nenhuma obstrução no caminho. Se forma um coágulo, ele pode entupir um vaso e o tecido à distância deixa de receber os nutrientes, oxigênio e glicose ao mesmo tempo. E com isso, quando o cérebro é o órgão-alvo acometido, o acidente vascular encefálico, ou o famoso AVC, acontece. E partes do tecido cerebral acabam deixando de existir porque morrem e sofrem dessa forma uma alteração definitiva. E esses problemas, esses possíveis problemas, eles podem ocorrer enquanto a pessoa está com a doença ou também existe uma possibilidade, de acordo com os estudos, é que a gente fala muito no campo da hipótese, por ser uma doença relativamente nova, existe a possibilidade da pessoa ter esse problema no pós-doença? Não, geralmente isso aqui está relacionado com a própria manifestação clínica da doença e geralmente uma relação com um quadro de moderado a grave. Geralmente um quadro leve não vai apresentar um quadro como esse. Se bem que foi notado um aumento do número de acidente vascular cerebral em jovens e isso talvez tenha uma relação com o novo coronavírus. Vamos aqui para mais informações para a nossa terceira fase da doença. É um nível explosivo de tempestade de citocinas que danifica uma camada protetora de isolamento nos vasos sanguíneos do cérebro. Como resultado, daqui a pouco o doutor vai explicar mais para a gente, como resultado, marcadores inflamatórios e partículas de vírus invadem o cérebro e os pacientes desenvolvem convulsões, confusão, coma ou encefalopatia. Essas são as informações, então. Explique-nos, por gentileza, doutor. Lisa, aqui a gente já está falando de um estágio ainda mais grave. O órgão é um tecido cerebral que tem a capacidade de controlar todo o corpo, então ele é extremamente importante e por isso ele tem algumas regalias e proteções adicionais. E um deles é a existência de uma estrutura que envolve todos os vasos sanguíneos que levam sangue até o órgão, chamado barreira hematoencefálica. O que significa isso? Hemato vem de sangue, encefálico é de tecido nervoso central. Quando existe uma tempestade de citocinas num grande volume, num grande número, numa grande proporção, o que ocorre é que, além de existir aquela predisposição à formação de coágulos, essa barreira hematoencefálica, que funciona como se fosse uma grande muralha, um grande portão que faz a correlação entre o sangue e o cérebro, fica danificado. E com isso, partículas do vírus, mediadores inflamatórios podem então passar por essa muralha e com isso atingir o tecido cerebral propriamente dito. Não por entupimento de vaso, mas por acometimento direto mesmo do vírus. Aí o que pode acontecer? Uma encefalite que... E IT em medicina significa inflamação, uma inflamação do cérebro propriamente dita, provocando lesão cerebral, provocando convulsão, provocando confusão mental, coma e até mesmo explicando alguns casos de óbito. Por isso que acaba sendo
tão preocupante. Você pode participar aqui da nossa conversa com a nossa hashtag correspondente médico. Mande a sua pergunta para o nosso convidado especial, doutor Fernando Gomes. Bom, levando em conta então todo esse estudo que a gente trouxe, a minha pergunta é: existe alguma maneira da pessoa se prevenir de um dano cerebral, ou tudo isso que pode ocorrer com uma pessoa é algo que não tem muito controle, não existe um hábito, uma atitude que faça com que a pessoa se previna e evite? Bom, é lógico, Elisa, que a pessoa que já tem um estilo de vida saudável, ela tem uma tendência a ter um aparelho cardiovascular mais bem funcionante e, portanto, isso representa uma situação de vantagem quando um inimigo oculto como esse aparece, provocando uma cascata inflamatória. Então, hábitos como deixar de fumar, praticar atividade física regular, prestar atenção no que está alimentando, evitar gordura, evitar açúcar em excesso, são medidas que favorecem a saúde do aparelho cardiovascular e podem, de alguma forma, representar um ponto positivo, caso você venha contrair o coronavírus. Esses números, eles são grandes. Tá? Estudos na China já mostraram que 45% dos pacientes graves que tiveram coronavírus apresentam alteração neurológica. Outro estudo na França já mostrou que 84% dos pacientes em ambiente de terapia intensiva têm pelo menos o exame neurológico alterado em algum ponto e que depois, quando sobrevivem e recebem alta, 15% apresentam algum tipo de disfunção mental e cognitiva. O que eu quero dizer? Alteração da atenção, alteração da memória, alteração do próprio comportamento. No próximo tema, eu já trago aqui para você uma pergunta, para você participar na nossa hashtag correspondente médico. Aí na sua casa tem crianças? E tem crianças que adoram ficar no celular, nos joguinhos, vendo filmes, vendo séries? Esse é o nosso tema de agora. Bom, nesse momento que a gente está vivendo, é muito comum ver muita gente dentro de casa, pais, mães, avós, quem quer que seja dentro de casa, também naquela função home office. Então fica todo mundo o dia inteiro ali. A criança que precisa gastar energia, muitas vezes acaba vindo aqui para o tablet, para o computador e também fica observando o pai e a mãe mexendo no celular, deve pensar que coisa boa é essa, eu quero ficar mexendo também, né? Aquela sensação de criança. E acabar consumindo em excesso esses aparelhos. O que isso pode prejudicar na criança? Como conseguir dosar isso dentro de casa, doutor? Bom, Elisa, a gente vive no mundo físico, né? Então, assim, todos nós aqui respondemos à lei da gravidade. Você tropeçou, é para o chão que você vai cair. O que eu quero dizer com essa forma de falar? É importante a gente estimular as crianças, principalmente sendo seres que estão em desenvolvimento, a trabalharem e viverem no mundo real. É lógico que existe o recurso tecnológico, que de muitas vezes traz informações, traz momentos de entretenimento, mas com parcimônia, utilizar o tempo e, inclusive, o conteúdo que vai ser consumido é extremamente importante. Existe algum sintoma na criança, alguma reação que o pai ou a mãe podem olhar e pensar, acho que está em excesso isso, muito computador, muito celular? De que maneira a saúde mental da criança começa a mostrar que algo não vai bem? Quando a criança mostra ansiedade, sinais de irritação, ela tem uma ansiedade da separação, ou seja, você fala, olha, acabou aqui por enquanto, vou tirar aqui o tablet, vou tirar o celular porque a gente vai para uma refeição, ou vamos brincar, você convida a criança para fazer algo físico e a criança começa a mostrar sinais repetitivos, não uma vez só, né? Porque geralmente quando tira um brinquedo da criança, ela fica magoada, isso é normal. Exato, mas quando você percebe que existe um comportamento repetitivo em relação a essa ansiedade de separação, com prejuízo do relacionamento familiar dentro de casa, você já pode acender um alerta que as coisas não estão indo muito bem. Para ficar atento, então, com as crianças. Tem algumas mensagens chegando aqui pela nossa hashtag. A gente vai avançando nos assuntos, mas, ao mesmo tempo, algumas perguntas chegando relacionadas a assuntos anteriores. A Tatiana, conte-nos de onde você é, a sua cidade, seu estado, que é muito legal saber de onde é que chega a mensagem. A Tatiana pergunta o seguinte aqui, doutor Fernando. Na gripe, nós perdemos os mesmos sentidos de paladar e olfato. Então, qual que é a diferença? Então, por que isso acontece? Porque a base do crânio, bem em cima da ponta do nariz, nessa região, existe uma estrutura óssea perfurada, como se fosse uma peneira, um coadorzinho, chamado lâmina crivosa. E é por aí que passam os nervinhos que vão dar origem ao bulbo olfativo. Então, independente do tipo do diagnóstico, se você tiver uma mucosa inflamada, a transmissão elétrica do impulso elétrico relacionado à percepção do cheiro vai estar comprometida. Então, isso não é um diagnóstico diferencial entre uma gripe comum
ou mesmo coronavírus. Mas o que chama a atenção é que muitos pacientes com coronavírus não têm obstrução nasal e não têm coriza, que é aquele escorrimento que naturalmente a gente percebe quando está gripado ou resfriado, mostrando que existe uma predisposição do vírus por essas células nervosas propriamente dita, e não simplesmente pela mucosa. Tá aí, Tatiana, respondida então a sua pergunta. Participe também com a nossa hashtag correspondente médico. Voltando à questão das crianças, eu quero chamar aqui uma entrevista para somar na nossa conversa. A oftalmologista Márcia Tabuzzi explica que as crianças que estão em fase de crescimento acabam desenvolvendo uma miopia precoce por estarem focadas demais nesses aparelhos eletrônicos. Então vamos ouvi-la. E os eletrônicos em excesso acabam tendo algumas consequências com relação à visão. Primeiro ponto é que a criança que está em fase de crescimento, o olho dela está em crescimento. E esse estímulo excessivo do olho para perto faz com que esse olho comece a desenvolver uma miopia. Muitas vezes uma miopia que não era para ser desenvolvida, mas desenvolve por esse estímulo excessivo da visão de perto e durante o uso dos eletrônicos. Além disso, essas crianças que ficam muito tempo no eletrônico acabam piscando menos. Piscam menos, ficam aqui focadas, né? Que nem o adulto já é assim, né, doutor? Que quando está conectado com algo, mal pisca. Para a criança, isso ainda pode trazer mais problemas, de acordo com a oftalmologista. Eu lhe perguntei, então, a respeito de como perceber que algo não vai bem na criança. Mas falando a longo prazo, existe algum efeito na construção da vida desse novo ser humano em que ele pode perceber só depois com o passar dos anos? Elisa, pode existir, porque você imagina o seguinte: o nosso cérebro responde ao estímulo que a gente dá. Então, se essa criança ela está sendo privada de um relacionamento social presencial, se ela está sendo privada de lidar com problemas relacionados ao mundo físico, é muito provável que ela venha a ter dificuldade de realizar essas tarefas quando chegar na adolescência e chegar na fase adulta. Por isso que é tão importante a gente monitorar e por isso que é tão importante atividades que envolvam habilidades artísticas, físicas, exercícios físicos, contato com a natureza, contato com a luz solar e com a respiração. Porque é importante que o nosso corpo físico esteja fazendo essa troca com o meio ambiente para enriquecer o nosso cérebro e estimular os mais diversos tipos de inteligência que uma pessoa pode ter. Nós vamos trazer agora a voz de uma mãe, né? Vamos mudar o nosso ângulo de visão ali, trazer a palavra de uma mãe. É a mãe do pequeno Rafael, a Paula Lagreca, que tem passado todos esses dias de quarentena, né? Esse dia a dia com o filho pequeno. Então vamos ver aí o relato dela. No início, de fato, eu tentei ser bem lúdica, várias ideias, fazia caça ao tesouro, botei fita cassete para ele poder fazer, para ele poder ficar passando gato-mia aqui, tentava todo dia ter pelo menos uma hora de alguma brincadeira que fosse sem tecnologia. Mas hoje, de fato, tem vezes que eu falo, não, filho, liga a televisão, vê o filme que você quiser, vê quanto você quiser de televisão, porque já são 90 dias de quarentena e a gente não consegue ser tão produtiva como era no início. 90 dias de quarentena. Chega uma hora que a listinha de atividades, tudo já foi feito ali dentro daquela casa. A criança está privada de estar com os amigos, com os colegas da escola. Naturalmente, doutor, o uso de tablets, de telefones, aumenta. Mas como é que um pai ou uma mãe conseguem, de fato, controlar isso? Elisa, estabelecimento de rotina, estabelecimento de horas-dia de utilização e intercalar atividades que sejam diferentes daquela que o próprio recurso tecnológico oferece. Aqui eu estou falando de lidar com a criança no mundo físico, brincar fisicamente, colocar tanto no período da manhã como no período da tarde atividade física em conjunto para que a criança possa se distrair e deixar de lá esse próprio recurso tecnológico e volte então a ter um contato com o mundo físico de uma forma mais presencial. E sobre o horário em que essa criança consome esse tipo de atividade, né? Aquela luz do celular na cara dela antes de dormir, por exemplo, tem criança que vai para a cama com o celular na mão. O que isso afeta no nosso sistema nervoso? O que afeta no sentimento da criança ficar tão estimulado no momento em que ele está indo dormir? Elisa, a gente tem a questão ocular, você viu que a própria doutora falou que a tendência é de desenvolver a miopia, imagina esse olho está em crescimento, fica mais fácil. Agora, do ponto de vista neurológico, a gente sabe que tem uma implicação muito grande, principalmente porque durante o período da noite,
onde existe a ausência da luz solar, é esperado que um hormônio produzido pela glândula pineal, chamado melatonina, aconteça. Mas para que isso aconteça, a minha retina não deve receber informação luminosa, para que o meu hipotálamo não seja estimulado e que, para isso, a minha glândula pineal possa ficar liberada para liberar esse hormônio de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada e saudável. Com isso, o indivíduo entra num período de sono em que possa descansar, relaxar e editar suas próprias memórias. Uma criança que fica utilizando muito o aparelho celular ou o próprio tablet com muita informação visual, ela pode ter essa liberação desse hormônio comprometido. O que, em última análise, atrapalha a qualidade do sono e, pior ainda, vai atrapalhar a produção cognitiva e intelectual dessa criança, naquele dia e no dia seguinte. Seguimos ao vivo aqui com o Dr. Fernando Gomes, agora às 7 horas e 50 minutos. Pela nossa hashtag correspondente médico, chegou uma pergunta, doutor. O Gleidson Matheus perguntou: o que faz o cérebro de uma criança ter vício nesses aparelhos eletrônicos? É a mesma resposta que a gente dá para os adultos também. Tudo que é interessante e provoca a nossa motivação faz com que a gente tenha vontade de repetir, porque alguns neurotransmissores são liberados e vem aquela sensação gostosa de pertencimento. O grande problema é que, se você pegar para uma criança, por exemplo, e você só der doce para ela, ela vai preferir sempre só comer o doce, porque ela não tem esse discernimento do que pode acontecer a longo prazo. E a mesma coisa acontece com os eletrônicos. Muitas vezes você passa informações que são muito mais interessantes, curiosas, organizadas, divertidas do que o meio ambiente à sua volta, do que uma sala monótona, do que uma casa monótona, apesar de entender que é importante o carinho. Então, é o circuito cerebral do prazer que acaba sendo parasitado, o nome é esse, viu, Elisa? Parasitado por aquela atividade. Então, enquanto a criança não desenvolveu todo o esplendor do seu cérebro, isso acontece por volta dos 21 anos de idade, o cérebro humano vai ficar pronto por volta de 21 anos de idade, principalmente as partes mais anteriores, que estão relacionadas com o controle do juízo, com o controle, com o julgamento e com a habilidade que você tem de gerenciar expectativas e necessidades e, com isso, realizar então, escolhas que sejam mais interessantes para a sua própria vida e para a vida de quem você gosta. E ter muita criatividade com os pequenos, porque haja energia e disposição dentro de casa, hein? Hashtag correspondente médico, participe. Vamos para o nosso próximo tema. Eu já começo com aquela frase, você já deve ter falado, já deve ter ouvido alguma vez. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Aí as companhias, As companhias. A neurociência conseguiu explicar o que acontece na mente do ser humano com isso. Os chamados neurônios espelho permitem o aprendizado por imitação. Então, por favor, doutor Fernando, como assim aprendizado por imitação? Elisa, é mais ou menos o seguinte, você gosta de dançar? Mas adoro! Olha só, quando a gente está aprendendo a dançar, ou pelo menos se coloca a favor de aprender essa atividade nova, você primeiro observa um casal dançando ou uma pessoa mostrando ali uma performance. O que ocorre no cérebro da gente quando observa uma pessoa fazendo uma atividade que a gente não sabe fazer ainda é acionar circuitos cerebrais chamados neurônio em espelho. Então, mesmo que eu não faça o movimento ainda, ao observar o cérebro de outra pessoa, o seu comportamento físico, neurônios no meu cérebro começam então a disparar, como se já fosse a imitação do próprio movimento a ser realizado. E isso vai muito além do que simplesmente dançar, do que aprender a falar, escrever, fazer um esporte diferente, uma arte marcial e assim vai. Isso aqui vai para tudo quanto é parte do nosso próprio comportamento. Até mesmo os cuidados aí relacionados com a prevenção do coronavírus. Uma pergunta, então, em cima disso. Quando dizem, você se parece muito com seu pai, nossa, você se mexe igualzinho à sua mãe. Isso é uma questão genética ou é o neurônio espelho que está atuando? As duas coisas. Então, a gente tem a própria questão genética, que faz com que nós tenhamos características osteomusculares parecidas e, portanto, até o nosso próprio coordenação motor, o nosso jeito de falar, gesticular, pode lembrar um dos genitores, mas também a questão da imitação. E veja, é uma imitação inconsciente. Mesmo que você não queira, isso está acontecendo a todo momento. Muito bem, olha, temos de encerrar que já o tempo voou, viu, doutor? 7 horas e 54 minutos. Uma última perguntinha aqui que chegou do José Armando. Fazer uso de ômega 3 pode reduzir possíveis danos cerebrais provocados pela Covid-19? É possível afirmar isso? O ômega 3, ele ajuda na manutenção da parte que envolve os neurônios. E você consegue isso não através simplesmente de comprimido, colocando na sua dieta peixes de água fria, por exemplo, atum, sardinha
e o salmão. Então, sim, da mesma forma que fazer atividade física, que pode ajudar você numa situação desfavorável quando tiver uma infecção, o consumo de uma dieta balanceada e regular pode sim te favorecer nessa proteção. Perfeito, tiveste a resposta então aí, hein, José Armando Barbosa. Obrigada a você que mandou mensagem pela hashtag e obrigada a gentileza do Dr. Fernando por nos ajudar a sermos pessoas melhores, né? Porque quando a gente cuida da saúde, o resto a gente vai tocando. Com certeza, Elisa. Muito obrigado. Viu? Obrigada.